Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. E na aula de hoje, novidade no canal, mais um convidado ilustre, professor Otávio Martins, professor de Geografia, trazendo para o canal e levando para você na sua casa o conhecimento importante, principalmente para quem vai fazer a prova da UES agora, nesse final de semana. Dicas importantíssimas aqui no canal, hoje e amanhã e depois de amanhã até a prova, tá? Por isso, se inscreva, ative as notificações e fique antenado. Vou deixar com vocês com o meu amigo professor Otávio, grande professor de geografia, uma pessoa sensacional e que na aula de hoje vai deixar você antenado para as dicas importantes, com dicas importantes para quem vai fazer essa prova. Tá legal? Eu sou o professor Sérgio Queiroz e esse é o Química Concurso. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Martins, sou professor de Geografia e estou aqui para apresentar para vocês o meu trabalho também no Química Concurso com o professor Sérgio Queiroz, tudo bem? Nós vamos analisar duas questões da UES, vamos analisar vocabulário da questão, vamos analisar conteúdo, estrutura da questão e estratégia de comentário, para que a gente possa ter o melhor desempenho possível na prova da UES, tudo bem? Então vamos lá. Temos aí a primeira questão que trata sobre degradação ambiental dos recursos naturais renováveis no estado do Ceará. Beleza? O enunciado da questão diz o seguinte: a questão da degradação dos recursos naturais renováveis configura um dos mais sérios problemas que afeta o quadro socioambiental no Nordeste do Brasil. E o Ceará é um dos estados nordestinos. Beleza. Os desmatamentos desordenados e as queimadas integram os sistemas tecnológicos rudimentares que têm sido secularmente praticados nos sertões secos nordestinos, e em particular no estado do Ceará. Olha o que é que ele diz. Sistema tecnológico rudimentar. Pô, fala sério. É tecnológico, é rudimentar, mas tudo bem, tá? Tá aí a indicação de onde o texto foi tirado. Beleza. Considerando o texto acima, é correto concluir-se que a questão da degradação dos recursos naturais no Nordeste brasileiro, segundo a letra A, é apenas uma questão de ordem ambiental. De cara já está falso, né? Totalmente, completamente, apenas, normalmente deixa o item falso, esse não é uma exceção à regra. Mas vamos analisar. É apenas uma questão de ordem ambiental, que poderia ser equacionada a partir da implementação de ações de reflorestamento e recuperação da vegetação ciliar. Olha, o que é vegetação ciliar? É aquela vegetação que cresce ao redor de corpo hídrico. E a degradação da caatinga, né, do Nordeste brasileiro de um modo geral, não é só de vegetação ciliar. Então, a recuperação apenas da vegetação ciliar não resolve o problema. Portanto, letra A, falsa. Letra B, está relacionada às áreas específicas da região. Olha o que está dizendo aí, ó. Está relacionada a áreas específicas da região. A caatinga, né, no sertão nordestino, é a maior extensão de degradação, mas a degradação não ocorre só na caatinga. Ela ocorre também, né, lá na Mata dos Cocais, no meio norte, ela ocorre também no litoral, né, úmido com a Mata Atlântica, beleza? Ela ocorre também no Agreste. Portanto, quando ele diz que está relacionada a áreas específicas da região, uma vez que os sistemas ambientais que compõem o bioma caatinga encontram-se pouco alterados, permanece falso. Então, não são algumas áreas da caatinga apenas que estão sofrendo degradação. É a extensão do bioma como um todo que sofre degradação. Portanto, né, letra B também falso. Letra C. Relaciona-se apenas, olha aí, ó, apenas com as condições de escassez hídrica, ocorrência de El Niño e a irregularidade das chuvas na região, fatores que determinam a degradação dos recursos naturais nos sertões secos do Nordeste brasileiro. É o seguinte, a nossa estrutura geológica do sertão nordestino é predominantemente cristalina. É um tipo de rocha que não permite a infiltração da água, tá? Como a água não permeia pela rocha, como ela não percola, como a água não atravessa a rocha, ela também não é filtrada.
Então você percebe que os nossos recursos hídricos têm uma água de coloração mais turva do que as águas do centro-oeste, onde predomina uma estrutura geológica sedimentar. E a água consegue permear, atravessar a rocha e passa por um processo natural de filtração. Beleza. As águas são mais límpidas no centro-oeste, mas não quer dizer que aqui as águas com mais sedimentos estejam degradadas. Tá? Então, a semi-aridez do Nordeste não provoca a degradação do recurso hídrico. A ocorrência do El Ninho ou da Laninha também não provoca a degradação do recurso hídrico. Nós vamos ter variação sim no regime das chuvas, né? Então nós podemos ter um maior abastecimento ou um menor abastecimento dos recursos hídricos, mas o que degrada é a ação humana. Portanto, letra C também falsa, tudo ok? E a letra D, né? Se agrava com a degradação da cobertura vegetal, é verdade, que pode inviabilizar a manutenção da fauna, é verdade, comprometendo os recursos hídricos e acentuando os processos erosivos decorrentes do escoamento superficial, também chamado de escoamento laminar, porque a água, quando escorre em superfície, ela escorre como se fosse uma lâmina. Portanto, a letra D é o nosso item verdadeiro, tá? Então, nós temos que tomar cuidado, além do domínio de conceitos, precisamos também, né, conhecer vocabulário. Tá? Então, quando o nosso vocabulário fica mais rico de informação, isso facilita a nossa capacidade de interpretação e até melhora a rapidez com a qual a gente consegue compreender o que está lendo e, portanto, nos ajuda a ganhar tempo, beleza? Então, pessoal, ó, vamos lá. Na nossa segunda questão de hoje, nós vamos falar sobre rochas. E geologia é um assunto bastante abordado pela prova da UES, tá? Tanto a UES aborda a geologia por conta, né, da condição da produção mineral, a UES aborda a geologia, né, por conta da disponibilidade de recurso hídrico, quando as rochas são permeáveis, né? Isso facilita a maior infiltração de água e, portanto, recurso subterrâneo, por exemplo, beleza? As rochas também vão ajudar, né, vão compor toda a dinâmica natural que orienta a formação de relevo, tá? A evolução, né, das estruturas de relevo. Então a UES adora cobrar geologia. E, inclusive, é possível cobrar geologia com vegetação, né? Porque cada uma das nossas coberturas vegetais, cada um dos nossos biomas, estão sobre, né, tipos de rochas que variam bastante de estrutura e de tipologia. Beleza? Então vamos lá. O que a questão diz? As rochas magmáticas são rochas de origem primária, resultantes da consolidação do magma, que pode ocorrer desde a superfície até vários níveis de profundidade. Então, por exemplo, a rocha sedimentar, ela vai ser produzida de restos de outras rochas ou de restos orgânicos, beleza? Ainda existem as rochas sedimentares químicas, que são produzidas a partir da dissolução que a água promove e alguns elementos químicos de outras rochas. Beleza? As rochas metamórficas, elas são produzidas a partir do metamorfismo e o tectonismo, que é a movimentação das rochas, provoca nas placas tectônicas. Tá? Então, é como se as rochas sedimentares e magmáticas fossem rochas secundárias. A magmática não, ela é uma rocha primária. Ela se origina, portanto, a partir do resfriamento do magma. Tudo ok? O que é que nós sabemos, tá? Quando o magma se resfria lentamente, os elementos químicos que compõem o magma têm tempo de se combinar formando cristais. Você observa a olho nu. É o que acontece, por exemplo, com a famosa, entre aspas, pedra de calçamento, que é um granito. É uma rocha muito resistente aos agentes erosivos, tá? Quando ocorre uma erupção vulcânica, pô, escapapei, tá? E o magma se derrama sobre a superfície, então a gente percebe que não dá tempo do resfriamento rápido formar os cristais dos elementos químicos que compõem a rocha. Tanto é que a rocha basáltica, né, que é uma rocha produzida a partir do resfriamento do magma, né, de forma rápida, pelo vazamento das explosões vulcânicas, é uma rocha bastante escura, né? É uma granulação extremamente fina, beleza? Então, o granito, tá? É uma rocha mais leve, mas também mais dura, mais resistente. Então, a maioria das estruturas graníticas estão acima do nível do mar. Elas formam o que nós chamamos de continentes.
ou então as plataformas continentais, beleza? Essa rocha que se resfria rapidamente, né, em contato com a água ou com o ar, que é o basalto, ela vai formar principalmente os fundos oceânicos. Ela é uma rocha mais escura normalmente, mas também mais macia e mais densa do que o granito, por incrível que pareça, tá? Então, como a rocha basáltica é mais densa, mais pesada, ela está normalmente em uma altitude menor do que a rocha granítica. Então, o basalto forma principalmente os fundos oceânicos. Então, vamos para a análise da questão, beleza? Vou ler novamente o enunciado. As rochas magmáticas são rochas de origem primária, resultantes da consolidação do magma, que pode ocorrer desde a superfície até vários níveis de profundidade. Nós sabemos que existe uma espessura, né, das placas tectônicas que é variável, tá? Na parte mais fina, elas têm em torno de 5 quilômetros apenas de espessura, né? Na parte mais espessa, elas podem ter até mais de 70 ou mais de 80 quilômetros de espessura. Beleza. Esse importante grupo de rochas, portanto as magmáticas, apresenta características distintas, que são características diferentes, quanto à sua composição mineralógica e textura. Tá? Sobre essas rochas, as magmáticas, é correto afirmar que, letra A textura de uma rocha magmática intrusiva depende da velocidade do seu resfriamento. É verdade. Ela pode se resfriar de forma mais lenta, demorando anos para que o magma consiga se resfriar. Ela pode demorar, portanto, meses, semanas, né, para que o magma consiga se resfriar. Então, o tempo, né, de demora, ou até milhares de anos, né, dependendo de cada ponto da litosfera e da intensidade de atuação, né, do manto que ocorra na formação da rocha. Tá? Então, quanto maior é o tempo, né, na duração, tá, do resfriamento, melhor, né, os cristais vão conseguir, os elementos químicos vão conseguir se combinar formando cristais. Tá? Quanto mais rápido for o resfriamento, então você vai ter uma textura diferente, porque a combinação dos elementos químicos formando cristais vai mudar também. Portanto, o nosso item verdadeiro é a letra A. Vamos analisar os outros itens. Letra B. A textura do tipo microgranular, daquela granulaçãozinha muito pequena, né, que muitas vezes a gente não percebe a olho nu, se deve a um resfriamento muito lento. É falso. O resfriamento muito lento, né, provoca uma textura maior. Você vê os cristais, tá? Portanto, é macro e não micro. Letra B, falsa. Letra C. Os tipos mais comuns são os granitóides. Granitóides até é verdade, tá? De rocha magmática. E quartzito, falso. Porque o quartzito é uma rocha metamórfica. Beleza? Portanto, falso. A letra D. Dentre os exemplos de rochas intrusivas, destacam-se os granitos. É verdade. Aí ele fala que o mármore, falso. O mármore vem do metamorfismo, tá? Do calcário, portanto, falso. E as ardósias, também falso. Né? Ardósia é um tipo de metamorfismo do granito também. Portanto, né, ardósias, tá? E mármores são rochas metamórficas e não rochas magmáticas. Beleza? Portanto, são rochas secundárias. Ok? Então, espero que tenha dado para esclarecer bem, né? Espero que tenha dado para ajudar a pensar sobre o assunto. Espero que tenha ajudado a construir também, né? Uma boa reflexão sobre o conteúdo da UES, beleza? Obrigado e até as próximas.